Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar numa questão bem interessante. Na engenharia, na construção, a vida imita a arte ou é a arte que imita a vida? O texto que a gente tem aqui compara estruturas da natureza com as que nós construímos. E a nossa missão é tentar desvendar um pouco essa relação, né? Entender como a natureza inspira os nossos projetos e, quem sabe, como a gente também impacta a natureza com o que a gente constrói. Para começar, sabe aquela sensação quando a gente olha para uma estrutura, sei lá, a abóbada de uma catedral gótica, e pensa, nossa, parece uma colmeia? É só coincidência? Ou tem algo mais profundo rolando aí? Vamos investigar isso. É um ponto excelente para começar. O ensaio ele destaca muito isso, como a natureza funciona como uma engenharia impressionante. Pega as colmeias, por exemplo. Usam hexágonos. É a forma mais eficiente, né, para dividir um espaço usando um mínimo de material. Isso, olha, matemáticos como Pappus já tinham notado isso lá no século IV. Que antigo! Sim. E tem mais. Cupinzeiros de algumas espécies, como a Macrotermes, têm sistemas de ventilação passiva super inteligentes para controlar a temperatura lá dentro. O Turner estudou isso. Ventilação passiva, tipo sem ar-condicionado? Exato. Tudo baseado na forma e nos materiais. E pensa na concha de nácar, a madrepérola. Aquilo é tipo uma microestrutura, como se fosse tijolo e cimento, só que minúscula. Isso faz com que ela seja incrivelmente resistente a rachaduras, como o Jackson descreveu. Uau! Até os corais eles constroem verdadeiros arranha-céus submarinos, recifes com geometrias super complexas, que aguentam a força das ondas. E não é só a forma, né? Os materiais que a natureza usa também são fantásticos. A seda de aranha, por exemplo. Sim. Dizem que compete com o aço em resistência, mas é muito, muito mais leve. E a madeira? Ela combina fibras que são resistentes à celulose com uma espécie de cola rígida, a lignina. Isso faz ela aguentar forças vindo de vários lados. E o mais legal é que nós estamos aprendendo com essa biblioteca toda, essa biblioteca biológica. O exemplo que todo mundo lembra é o velcro, né? O George de Mestral viu aqueles ganchinhos das sementes de Artium grudando nele. Grudando na roupa, no pelo do cachorro. Isso. E teve a ideia, mas tem exemplos bem mais complexos hoje em dia. Aquele Eastgate Center, lá no Zimbábue, ele imita a ventilação dos cupinzeiros que eu falei. E funciona mesmo. Funciona. Dizem que economizam uns 90% da energia que gastaria com ar-condicionado e aquecimento convencionais. 90%. É muita coisa. É absurdo, né? E tem outras coisas, tipo superfícies que se limpam sozinhas, inspiradas na flor de lótus, que o Bartolotti pesquisou, e até concreto que se cura sozinho usando bactérias. O Jonkers desenvolveu isso. Concreto que se cura? Tipo Wolverine? Tipo isso. As bactérias produzem calcário para tapar as fissuras. O que é fascinante nisso tudo é como a gente consegue, ou está tentando, né, traduzir essas soluções biológicas, que foram refinadas por milhões de anos de evolução, em tecnologia que a gente possa usar. Mas essa história do Eastgate Center, essa economia de 90%, isso daria para fazer em qualquer lugar? Ou depende muito do clima de lá do Zimbábue? Ótima pergunta. Sim, claro que depende das condições locais, do clima e tudo mais. Isso mostra um ponto-chave. Biomimética não é só, copiar a forma. É entender o princípio por trás daquilo e adaptar para o nosso contexto, para a nossa necessidade. Isso leva para outra camada da conversa, que são os princípios de design que parecem ser meio universais, sabe? Tipo os padrões fractais. Aquelas formas que se repetem, não importa se você olha de perto ou de longe. Isso. A gente vê isso nos nossos pulmões, nos galhos das árvores, corais, até, olha que interessante, no jeito que as redes urbanas se desenvolvem. É verdade. E a otimização das estruturas. Tipo os ossos das aves, que são ocos, super leves, mas resistentes. Isso hoje inspira peças de avião, que são criadas por algoritmos. Tem aquela divisória biônica da Airbus, que imita estruturas celulares para ser leve e forte. Que demais. E aí a gente vê também a arte imitando a vida de um jeito bem direto na arquitetura, né? O Gaudí, por exemplo. Ah, o Gaudí. Aquelas formas orgânicas dele. Pois é. Ele usava modelos com correntes penduradas, sabe? Para achar a forma natural dos arcos catenários, aquela curva que uma corrente faz só com o peso dela mesma.
É a forma mais eficiente para um arco suportar peso. Que esperto! E o Frei Otto, ele estudava bolhas de sabão para projetar aquelas coberturas enormes, leves, tensionadas, tipo a do Estádio Olímpico de Munique. Lembra dessa? Parece uma teia gigante. Exato. E hoje em dia, com o computador, tem o design paramétrico. Os algoritmos podem meio que cultivar formas arquitetônicas super complexas, inspiradas em como as coisas crescem na natureza. Então tá claro que a engenharia bebe muito na fonte da natureza. Mas e o contrário? A vida se adapta ao que a gente constrói? Isso acontece? Acontece, e muito. Essa é uma parte da história que, às vezes, a gente esquece um pouco. Pensa nas andorinhas fazendo ninho em viaduto, falcão peregrino caçando pombo entre os prédios das cidades grandes, É verdade. polvo usando garrafa de vidro ou lata no fundo do mar como esconderijo. A natureza meio que hackeia o nosso ambiente construído. Hackeia, gostei do termo. Isso mostra uma resiliência incrível, né? Mas também levanta umas questões sérias sobre o nosso impacto. Quais são as consequências, às vezes, não intencionais do que a gente constrói nos ecossistemas? O ciclo se fecha aí, mas de um jeito que talvez a gente não planejou. Faz todo sentido. E falando em impacto e em copiar a natureza, o ensaio também fala dos desafios, né? Não é só olhar, copiar e pronto. De jeito nenhum. É bem mais complexo. Pensa só. A natureza constrói de baixo para cima, molécula por molécula. Geralmente na temperatura ambiente, na pressão ambiente, com pouca energia externa. Aham. Os nossos processos industriais são quase o oposto, né? Geralmente envolvem muita energia, temperatura alta, pressão, e tem a questão da sustentabilidade, que é crucial. Os materiais biológicos, em geral, são recicláveis, biodegradáveis, fazem parte de ciclos. O nosso concreto, que é o material mais usado no mundo depois da água, sozinho, ele é responsável por uns 8% das emissões globais de CO2. 8%? Só o concreto? Nossa. É muita coisa. Então aquela pergunta inicial volta com força. Quando a gente imita a forma da natureza, será que a gente está realmente capturando a função, a eficiência, a sustentabilidade dela? Ou a gente está só criando uma arte que se parece com a vida, mas sem essência? Entendi. Então, resumindo um pouco, o que a gente tira disso tudo? Parece que a gente tem, assim, um catálogo gigantesco de soluções que a evolução já testou e aprovou, né? E a gente está começando agora a folhear essas páginas com mais atenção, talvez até a rascunhar umas ideias novas inspiradas nelas. A convergência é muito clara, assim. A gente vê isso na impressão 3D, usando biomateriais, em robôs para construção que são inspirados em insetos sociais tipo formigas e cupins, na busca por uma arquitetura, por edifícios, que funcionem mais como organismos vivos, sabe? Que respondam ao ambiente, que se adaptem. Interessante. A meta final não é só fazer algo que pareça natural, é fazer algo que funcione de um jeito integrado, eficiente, sustentável, como os sistemas vivos funcionam. E aí, para quem está ouvindo a gente, fica a reflexão final que o material do Full Head deixa no ar, né? Se a gente realmente aprender a projetar como a vida, será que as nossas cidades podem virar mesmo novos ecossistemas mais integrados, mais sustentáveis? Ou a gente corre o risco de ficar só na superfície, criar umas fachadas verdes, umas imitações bonitinhas, mas sem a profundidade, sem a resiliência de verdade dos sistemas naturais? Exatamente. É algo para a gente pensar, né? Qual caminho a gente vai seguir.